dos tempos, os materiais usados para a confecção de roupas tinham como principal objetivo cobrir, proteger o corpo do frio. Mas o vestuário seguia também um padrão cultural. Dependendo do acessório, significava sinal de força, bravura. Centenas de anos depois, esses produtos continuam desempenhando seu papel de proteção. Mas, para atender às exigências da moda, alguns itens podem apresentar características que trabalham na contramão da boa saúde. Quando você coloca um salto, automaticamente você vai jogando o peso para frente do pé e acaba sobrecarregando ossos que não estão tão preparados para suportar uma carga como os ossos da parte de trás do pé, que a gente chama de retropé. Como eles não estão preparados e não têm fisiologia para isso, nem arquitetura para isso, eles começam a se deformar ou começam a produzir doenças advindas dessa sobrecarga que não é adequada. A associação do salto alto com um bico fino, por exemplo, causa para aquelas mulheres que têm predisposição uma maior facilidade para ter o joanete. Usando qualquer tipo de artefato que tenha um aumento na sua sobrecarga, você exige que a musculatura postural trabalhe de maneira excessiva. A criança também é suscetível à moda. E geralmente a moda para elas são as mochilas. Mas nos carrinhos elas só teriam a força para deslocar o peso inicial, a força inicial para movimentar o seu carrinho. Para minimizar o impacto negativo do salto alto, é conveniente adotar algumas práticas. Usar o salto alto o menor tempo possível. Evitar saltos maiores do que 5 centímetros. Procurar sentar-se para não cansar tanto os pés. Fazer exercícios compensatórios como alongamentos na região do calcanhar. Mas escolher o calçado adequado é apenas uma das preocupações com relação à moda que aderimos. Roupas que valorizam as formas nem sempre contribuem para manter o corpo em cima. As pessoas que gostam de roupas mais apertadas vão ter essa maior pressão sobre o abdômen, ou para diminuir a barriguinha, ou então para manter a cintura menor. Isso de alguma forma traz reflexo no trânsito dos gases. Para a circulação, há uma dificuldade maior para o retorno do sangue, né? A médio e longo prazo, aquelas pessoas que têm tendência para varizes, já têm tendência para varizes, ela vai ter uma dificuldade maior no retorno do sangue se ela tiver roupas muito apertadas. Mas a moda tem também sua parcela de contribuição para o bem-estar do corpo. As meias elásticas medicinais, elas têm compressões graduadas e com uma condição científica pré-estabelecida. Com a compressão do sistema superficial, que é realizado pela meia elástica, isso dificulta o inchaço e dificulta que as veias se tornem mais dilatadas. Mas são os tecidos inteligentes os grandes astros do momento. As propriedades que a gente pode ter hoje num tecido tecnológico vão desde uma proteção à radiação ultravioleta, para proteção, por exemplo, contra os raios UV do sol no corpo humano, até a questão da facilitação de evaporação de suor, facilitando a transpiração, e até a questão mesmo de se facilitar a circulação sanguínea com alguns produtos que vão promover, por exemplo, uma compressão, de certa forma facilitar a irrigação do sangue no corpo. Então, desde você procurando reduzir a questão do odor na sua peça de roupa, até muitas vezes a desinfecção de uma parte do corpo ou a facilitação de um processo de cicatrização da pele. Há opções para todas as situações, como os macacões coloridos para bebês que mudam para a cor branca se a criança tem febre. O tecido reage ao calor. O produto vem sendo chamado de Baby Glow e já está no mercado. Os atletas têm tido grande ajuda dos tecidos durante as provas e treinamentos. Se ele está numa corrida muito extensa e vai correr muitos quilômetros, se essa peça ela fica roçando no corpo, incomodando, ela pode chegar muitas vezes a machucar a pele. Isso tira o foco, a concentração dele no esporte. Então, uma peça que comprima e reúne esses feixes musculares também faz com que eles tenham menos probabilidade de se machucar durante uma prova. Se eu começo a aumentar muito a minha temperatura, eu começo a ter menos performance. Então, eu consegui uma peça que jogue esse calor para fora, que permita essa respirabilidade, isso é extremamente importante.
Novas pesquisas buscam encontrar ou aprimorar tecidos que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um processo minucioso de elaboração para atingir o objetivo. Eles têm que atender uma questão de avaliação da sua funcionalidade e, para isso, eles se utilizam de ensaios laboratoriais. E esses ensaios em laboratório vão ajudar a determinar qual é o nível de desempenho que esse material tem e se ele poderia ou não ser aperfeiçoado. E, posteriormente, há avaliações também do uso final, como um consumidor faria para manutenção desses tecidos. Uma peça com fio suplex, ela acaba trazendo muito esse benefício, ou seja, acaba deixando esse suor sair, acaba deixando esse calor do corpo passar para o lado de fora da peça. Isso para o atleta é importante, porque ele consegue performance. Isso para uma pessoa que usa em casa, para a dona de casa, para quem vai caminhar no parque. Essas peças são pensadas, o tecido é pensado e o fio é pensado em cima do corpo de um consumidor. Certamente que a saúde é um dos pontos preponderantes para você fazer a criação de um fio, para você fazer a criação de um tecido, tudo que vem na cadeia têxtil. A palavra do momento hoje, quando eu recebo o meu paciente, é em relação ao estilo de vida que ele tem, que envolve tantos fatores e que inclui esses importantíssimos que são as vestes, os calçados e como ele se comporta no dia a dia. Até o próximo programa. Tchau.